Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Hipólito Pessoa e esse é o Pode Envelhecer, um podcast voltado à saúde da pessoa idosa. Na noite de hoje a gente está aqui com o Dr. Alisson, que é psiquiatra, e a gente teve esse convite aqui para falar um pouquinho sobre depressão no paciente idoso, né? No idoso como um todo. Tudo bom, doutor? Boa noite, Hipólito, boa noite a todos os ouvintes aí. Então não é boa noite, né? Bom dia, boa tarde, que dependendo do horário que você esteja escutando ou assistindo aí. E prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? E aí espero que a gente possa ter uma conversa muito agradável aí sobre saúde mental na terceira idade. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem proveitosa. Sim, se Deus quiser. A gente sabe que a depressão hoje, ela é um tema muito abordado quando é impossível falar de saúde mental sem falar sobre transtornos depressivos, até porque na própria população idosa é o transtorno depressivo mais encontrado também, não é isso? Sim, temos que realmente a prevalência do transtorno depressivo é realmente uma prevalência bem expressiva e que afeta bastante, né, a população da terceira idade. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre as causas, os fatores de risco para que isso aconteça, mas só levantando um dado aí relativo também aproveitando que estamos gravando esse podcast aqui em setembro, né? Estamos em plena campanha de Setembro Amarelo. Perfeito. A questão do suicídio, por exemplo, que é muito prevalente dentro do transtorno depressivo, ela acomete pessoas jovens hoje em dia e o principal, na verdade, é pessoas idosas, por diversos fatores que a gente ainda vai conversar aqui. Então, assim, um público que a gente tem que olhar com muito carinho, com muita atenção, porque realmente a prevalência e a importância do tema é gigantesca. Sim, sim. E a gente sabe que, inclusive, os transtornos depressivos, eles são uma das principais causas de incapacidade no mundo todo, principalmente na pessoa idosa. Nem sempre a gente sabe que os transtornos depressivos eles vão se manifestar no paciente idoso igual no adulto jovem, já que eu acho que a gente vai acabar fazendo algumas comparações, né? Então, assim, a gente sabe que realmente o idoso nem sempre ele vai apresentar os mesmos sinais e sintomas que o adulto jovem. Existem diversos fatores que vão influenciar realmente nesse processo. O próprio processo de envelhecimento, ele vai trazer consigo diversos fatores que vão influenciar na saúde mental do paciente idoso, mas a gente também tem que ter esse olhar diferenciado para exatamente tentar esclarecer aos familiares como tentar identificar aqueles sinaizinhos de alerta realmente que vão levantar aquelas bandeiras para poder procurar assistência para esse paciente, né? É como eu falo, a saúde mental do paciente idoso muitas vezes ela é negligenciada pelos próprios familiares. Show. Importante aí que você tem mencionado, Hipólito, sobre essas questões de fatores de risco. Eu acho que a gente pode entrar mais especificamente agora nesse tema, né? Sim. Você com certeza vai poder falar com muito mais propriedade do que eu, mas o que a gente observa na nossa prática é que realmente ali um dos primeiros fatores que começa a apontar é a questão da aposentadoria. O fato de não estar mais ligado a uma atividade profissional e aquela questão da ociosidade, do tempo livre e a forma como você vai aproveitar aquele tempo. A questão das relações com as pessoas próximas, e aí começa a ficar muito em voga, né, o tema do luto, porque a idade vai avançando e naturalmente amigos próximos, familiares, quando é o cônjuge, então nem se fala, né, uma situação muito delicada e o idoso ele vivencia bem mais do que os outros pacientes essa questão do luto pela prevalência em relação à idade. As próprias incapacidades, a gente sabe que a terceira idade vai vir com algumas comorbidades, na maioria dos casos. E aí o idoso ele se vê muitas vezes numa situação em que não é tão capaz de fazer coisas que fazia quando era jovem. E aí a percepção dessas limitações, juntamente com outros fatores, aí vai realmente fazendo com que o indivíduo vá tendo uma predisposição à questão da tristeza, do isolamento, que são alguns dos sinais, né, de transtorno depressivo. Sim, com certeza. Começou falando sobre a aposentadoria, achei interessante. Estava discutindo, antes da gente iniciar a gravação, discutindo exatamente sobre isso, essa questão realmente de como
a aposentadoria ela tem um impacto, né, significativo na vida da população, né, e nem sempre a gente está realmente com esse olhar à frente, né? Eu estava discutindo como realmente a população ela está envelhecendo mais, a expectativa de vida tem aumentado, então tipo assim, o acesso aos meios de saúde também, e isso por si influenciou nesse aumento da população idosa, mas a gente ainda não está com esse olhar preparado de realmente o que fazer quando essa fase chegar, né? Realmente a gente fica se questionando e tentando exatamente também uma das propostas do POD, né? Da gente tentar esclarecer e mostrar que você pode ter um envelhecimento saudável mas para isso acontecer você tem que ter um preparo, né? Tipo assim, o que você espera dessa fase da sua vida, que é a fase do envelhecimento, que ela vai vir acompanhada com diversos desafios, né? Um dos grandes desafios é, querendo ou não, a aposentadoria. Uma pessoa ali que se dedicou a vida toda a metas, a trabalho, a um estímulo diário, a uma conclusão de tarefas durante o dia, de repente se vê numa maré de ócio, né? Onde a maioria das novidades que a vida poderia trazer, ele já viu, não é? E aí ele começa a enfrentar diversas formas de luto. Entrando um pouquinho no luto também, não existe só o luto da perca do familiar, mas existe vários tipos de luto, né? Eu lembro até uma postagem que você fez sobre luto recentemente, achei bem bacana. E existem diversas maneiras de luto, inclusive em relação às perdas funcionais do próprio paciente, né? Como você mesmo estava falando, é muito comum na terceira idade os pacientes terem mais de um problema de saúde, né? A multimorbidade, ela está aí impactando de uma forma bem significativa na própria saúde mental. Existe a perda da funcionalidade, existe a perca do papel social e também a perca das interações familiares, porque quando você fala de solidão, a gente também sabe que solidão é um sentimento que não necessariamente é a mesma coisa do que estar sozinho. Aquela pessoa, ela pode estar rodeada de familiares e ainda assim sentir solidão, porque na verdade a solidão ela está mais relacionada para a qualidade das interações afetivas. Então não necessariamente estar próximo àquela pessoa quer dizer que ela não possa se sentir só, não possa sentir solidão, né? Como eu estava falando, está mais relacionada à qualidade das relações afetivas que ela vai desenvolver, o que ela espera dentro do seu conjunto familiar. Mas é isso. Falando um pouquinho, voltando um pouquinho dos fatores de risco, falou da viuvez, tem um dado que eu acho bem interessante quando a gente vai falar do fator de risco, que um dos fatores de risco de depressão na terceira idade é o sexo feminino. E aí realmente fica aquela questão, por que será que é o sexo feminino? Aí vem um pouquinho a relação da viuvez, como é mais comum a gente encontrar viúvas do que viúvas, porque a gente sabe também que a expectativa de vida da mulher hoje ela é maior do que a expectativa de vida do homem. Então é mais comum a gente encontrar situações onde realmente a mulher ela que perde o cônjuge, né? Então ela vai sofrer esse impacto da viuvez com mais frequência, né? De fato. E assim, agora tocando no tema, com certeza lhe veio aí à mente, com certeza, alguns exemplos, né, de consultório, e recentemente, inclusive, né, tive alguns em que o paciente, depois de muitos anos de convivência, e a gente percebe que é muito mais impactante quando o núcleo familiar daquele idoso, né, era só realmente aquele cônjuge. Tinha os familiares próximos, assim, mas que quando você para analisar, quando na casa moram somente o idoso e a idosa, e um dos dois, infelizmente, acaba por falecer, o impacto na vida daquele indivíduo é tremendo. Porque, primeiro, a família vai se aproximar, certo? Na maioria dos casos, a família se aproxima. Mas aquele idoso, necessariamente, ele vai enfrentar alguma mudança. Porque ou ele vai mudar-se de casa, naquele momento, ou ele vai mudar a pessoa com que ele tem o costume ali de ter o convívio, vai mudar os seus hábitos diários e com certeza vai ficar a questão realmente do enfrentamento da saudade daquele ente querido, e aí ter que atravessar as fases do luto até conseguir chegar na última fase, a fase de superação, a fase de enfrentamento, realmente é um pouco mais complicado
para esse paciente cujo núcleo familiar, cuja convivência era somente com aquele outro idoso. E aí é todo um trabalho de suporte psicológico, de acompanhamento, muitas vezes, infelizmente, eu digo infelizmente porque o luto é um processo fisiológico, natural. Sim. Todos nós enfrentamos, como você mesmo já falou, por vezes, não somente relacionado a um cônjuge, um luto em relação a um trabalho, luto em relação a uma condição que havia e que foi perdida. Então, existem lutos de diversas formas e que eles são fisiológicos, naturais. É interessante que o nosso ouvinte entenda isso. Nem todo luto vai merecer aí uma abordagem com medicações, um suporte psicológico. O luto, ele deve ser vivenciado, ele deve ser vivido em suas fases e cuja última fase realmente é a fase de superação e que o indivíduo retorna à sua funcionalidade, ele retorna a fazer as atividades a qual estava habituado. Quando ele não consegue, por algum motivo, retornar plenamente ao que fazia anteriormente ao processo de luto, a gente começa a considerar um luto patológico e aí realmente começa a ter uma importância bem maior algum tipo de tratamento, seja ele medicamentoso ou não. E esse aí é onde vai entrar aí o grande desafio, porque voltando ao caso que você mesmo falou, quando você tem uma situação dessa, quando você tem um casal onde um por si já é cuidador do outro, né? E isso já é uma situação bem delicada, que eles moram sozinhos, onde um vem a falecer, e aí, até para trabalhar o luto com esse paciente, ele vai sofrer toda uma mudança no estilo de vida, porque, tipo, o que é mais comum acontecer aqui? Essa pessoa que ficou sozinha, seja ela ou ele, normalmente o que vai acontecer? Ela vai mudar para casa de um filho. Ou seja, já vai ter que se abandonar o ambiente domiciliar que ela é acostumada, que ele é acostumado, que ele tem familiaridade. Então, tudo isso, toda essa mudança de ambiente, além da perca, que por si só é uma dor muito grande, ela também vai impactar de uma forma muito negativa na saúde mental desse paciente. Muitas vezes, e aí onde vai entrar também, o paciente ele vai começar a apresentar sintomas mais cognitivos, sintomas depressivos, sintomas de isolamento e etc. Quando a gente fala de fator de risco também, saindo um pouquinho do luto, a gente também sabe que episódios depressivos prévios também entra como fator de risco para um novo episódio, né? Então, normalmente, pacientes que já tiveram um episódio depressivo, por exemplo, na adolescência, no adulto jovem, quando chega a terceira idade, a chance de ele ter um segundo episódio também é maior, não é isso? Sim, sim. Quando realmente a gente está numa situação, eu acho até interessante, a gente combina sempre essa questão de roteiro, né? Já entregando aí pro nosso ouvinte. E que dentro dos nossos tópicos, né, tava essa abordagem. Desculpe se eu estiver me adiantando, mas tudo bem. Tem cura ou tem tratamento? Né? E eu acho interessante porque eu lembro muito da fala de um professor meu da época da faculdade que ele perguntava pra gente, tirando aí o que você resolve com antibiótico e o que você resolve com cirurgia, o que é que na medicina tem cura? Aí era uma reflexão interessante, que a gente começava a pensar assim e, rapaz, realmente... Com essa até eu vou dormir estranho hoje. De fato. Se você realmente parar para refletir, o que você não resolver, né? O que não for por um processo infeccioso, ou o que não for uma coisa passiva de resolução com a cirurgia, que você resolve ali cirurgicamente, por exemplo, uma retirada de um lipoma, né? Você facilmente resolve. Vamos traduzindo aí para o nosso ouvinte, né? A retirada de alguma coisa que você resolva ali por cirurgia. Todas as outras coisas você vai ter um tratamento, que às vezes é mais ou menos eficaz. Então, quando você está ali na depressão e você tem um paciente que já teve um episódio depressivo em algum momento da vida, sim, a chance dele ter uma recidiva e voltar a ter, ainda mais na terceira idade, quando o conjunto de fatores de risco que a gente discutiu são maiores, a chance de ter o episódio depressivo novamente é maior. E aí, dentro da classificação, já entraria como transtorno depressivo recorrente, já merece uma atenção maior em termos de tratamento, né? É uma coisa um pouco mais, que merece um pouco mais de atenção. Sim, sim. Eu acho muito importante a gente sempre estar falando aqui essa questão dos fatores de risco, exatamente para a população ela ter essa noção realmente de quais
de quais principais fatores a gente tem que ter um alerta, uma atenção maior, né? E voltando um pouquinho à questão das multimorbidades. É muito comum, a gente sabe que trabalhar o envelhecimento saudável é uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua. Eu cheguei a comentar até com outro colega em outro episódio que você ter, de fato, um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável, ele não é um processo passivo, não adianta só você não fazer nada errado. É um processo ativo onde tem que ter gasto de energia, né? Porque realmente, se você não tiver tendo gasto de energia, tem uma frasinha que eu costumo dizer: se você não tiver suando para tentar adquirir saúde, por mais que você não esteja fazendo nada errado, você está adoecendo de alguma forma. Então, o envelhecimento saudável, ele é um processo ativo. Ele é um processo de buscas, de cuidados, de acompanhamento clínico, acompanhamento médico, de revisões, para exatamente prevenir situações que vão te complicar na terceira idade. Seja doenças osteomusculares, osteoarticulares, doenças cardiovasculares, metabólicas. Então você tem que ter um trabalho ativo durante o seu processo de vida, para quando chegar nessa terceira idade, quando realmente a fase do envelhecimento chegar, que é onde seus processos de homeostase vão estar aí mais reduzidos, você não vai ter tantas mais reservas, realmente seu organismo ele tenha condições de passar por essa etapa da vida de uma maneira mais branda, de uma maneira sem sofrimento. Porque, na verdade, um dos grandes fatores que influenciou a saúde mental na terceira idade são as comorbidades. Sejam as doenças ou, inclusive, os tratamentos. Pacientes que fazem uso de polifarmácia, que eles tomam 4, 5 ou mais medicamentos, eles têm uma tendência a ter episódios de transtornos mentais com mais facilidade, seja por efeitos colaterais ou pelo fardo do tratamento ou a limitação que as condições clínicas vão causar nele. Seja ali um efeito colateral, por exemplo, uma situação muito comum, incontinência urinária, que pode ser tanto um sintoma de uma doença, como também um efeito colateral de alguma medicação. Mas algo tão simples como uma incontinência urinária vai influenciar na vida social do paciente idoso. Ele vai começar a não querer mais sair de casa, ele vai começar a ter vergonha de estar nos meios familiares. Então ele vai praticar o quê? O que mais a gente encontra hoje? O isolamento, né? O isolamento familiar, o isolamento social. E esse isolamento por si só é um grande fator de risco para os transtornos depressivos, né? Enquanto quando você vai também entrar em outras comorbidades, tem uma que eu associo muito, que são as síndromes dolorosas. Então, tipo assim, pacientes e é muito comum, eu acho que as síndromes dolorosas na terceira idade é um dos grandes desafios a ser trabalhado em conjunto com a saúde mental. Porque o paciente que ele sente dor constante, invariavelmente ele vai ter algum transtorno mental, seja um transtorno ansioso, um transtorno depressivo ou depressivo ansioso que seja, mas uma condição ela vai agravando a outra. Não é isso? Eu acredito que você pegue muito isso em consultório. O paciente às vezes acaba desenvolvendo transtornos mentais devido a quadros dolorosos, seja uma osteoartrose, seja uma hérnia de disco. Não é isso? Não acontece muito? Bastante. E aí realmente fica a dúvida: quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Porque é impossível você estar sentindo dor a todo momento, constantemente, seja por uma condição ou outra, e você tá de bem, pleno, né? Feliz, sorrindo, acordando de boa, sentindo dor a todo instante. É muito complicado. Então, quando a gente tem um paciente quando a gente vai avaliar as comorbidades, e tá lá a hérnia de disco, fibromialgia, alguma patologia, por exemplo, resultante de trauma, né? Um trauma de joelho, alguma coisa traumática, e que gera uma condição de dor crônica, invariavelmente você já sabe que vai estar ali diante de você uma pessoa que vai ter um certo grau de irritabilidade, que vai ter um prejuízo de sono, dependendo de se for, por exemplo, uma dor em coluna. Então, é muito complicado estar com a saúde mental plena diante de um fator de risco como esse, que é o fator dor crônica. Dor crônica. E aí você citou em outro que também tem um peso gigante, que é a qualidade de sono.
né? Pacientes que é quase como entrando com aquela história, quem veio primeiro, né? Os distúrbios do sono, tanto eles podem ser causadores de transtornos mentais, mas eles também estão muito comuns dentro do próprio transtorno. Então, nem sempre a gente vai saber realmente quem começou primeiro, né? A gente sabe que os transtornos depressivos, eles vão muitas vezes afetar, né, o nosso ciclo sono-vigília, e no paciente idoso isso também não é exceção, né? É muito comum você pegar pacientes com transtornos do sono, principalmente insônia, não é isso? Sim, sim. E aí a insônia é fator de risco, privação de sono é fator de risco para desestabilização de praticamente todos os transtornos mentais. Então, aproveitar esse momento para a gente falar algumas coisinhas sobre higiene do sono, eu acho que é fundamental. Fica à vontade. Para quem estiver escutando a gente e quiser realmente melhorar a qualidade do teu sono sem ser necessário o uso de alguma medicação, o principal que você tem que colocar na tua cabeça é que você tem que condicionar a sua mente, seu cérebro, para entender qual é o local e qual é o horário de dormir. A partir do momento que você entende isso, você começa a adotar as outras medidas de uma forma mais natural. Então, questão de horários pré-definidos, que você tem ali mais ou menos um horário certo para acordar e um horário mais ou menos certo para dormir, você está condicionando o que a gente chama de ciclo circadiano. Evitar variações muito longas desse horário. Chegou o final de semana, eu vou dormir até meio-dia. Aí você está dificultando você não está se ajudando. Aí chega, por exemplo, o horário depois das 18 horas e você faz uso de algum tipo de estimulante. Espero que você não esteja daqui no... Eu não planejo dormir cedo hoje. Pronto, então beleza. Então, chegou depois das 18, tava ali utilizando ou cafeína, ou guaraná, ou Coca-Cola, ou algum tipo de estimulante. Chá verde. Justo. Chá verde. Chega no ambiente de dormir, você vai lá, vou dar um upgrade aqui no meu quarto, vou colocar uma TV no quarto, tô com dificuldade para dormir. Péssima escolha. Se você coloca uma TV no quarto, você está condicionando a sua mente a entender que o local de dormir é também um local de ficar com a atenção vidrada ali numa tela. Então, de preferência, se puder, não coloque TV no quarto, né? Evite isso, porque a exposição a telas, ainda mais dentro do tipo de programação, alguma coisa mais ativa, um filme de ação, alguma coisa assim, isso faz com que a nossa mente entenda que aquele momento ali, após o momento de desligar, não é o momento de dormir. Você ainda está num nível alto de atenção, de concentração, de foco, e isso dificulta demais. E ali adotar outras coisas mais simples, como um ambiente escuro, silencioso, tentar não fazer atividades físicas muito próximas do período de dormir, porque também é um estimulante. São pequenas coisas, pessoal, pequenas coisas que você pode adotar para o seu dia a dia, que à medida que você consegue ir aos poucos ajustando essas pequenas coisas, você vai realmente fazendo com que o seu cérebro ele consiga entender qual é o horário, qual é o local e como é que deve ser esse sono. E uma boa qualidade de sono, para quem tiver aí de boa dormindo suas 6 a 8 horas de sono por dia, tá mais de bem com a vida. É verdade. E falando em sono, principalmente na terceira idade, aí me veio realmente aquela situação rotineira, né, em consultório, onde normalmente vem o paciente, vem o familiar, e sempre é o familiar que começa falando primeiro. Doutor, papai não tá dormindo. Não tá dormindo, passa a madrugada acordado, e aí eu vim pra você passar um remédio pra ele dormir. Aí eu digo, meu Deus, que remédio é esse que diz assim, remédio para dormir? Eu queria que a população entendesse, não existe um remédio para dormir. A gente tem classes de medicações que elas vão atuar de maneira, mas é uma maneira, assim, relativamente forçada. A gente tem que saber que toda medicação ela pode ter seus prejuízos, tem que lembrar do paciente como um todo e saber que efeitos colaterais são possíveis. Então, tipo assim, já que você quis falar de higiene do sono, eu vou cutucar logo aqui os benzodiazepínicos, que é o que mais a gente encontra na prática clínica, né? E uma situação que eu queria só comentar é exatamente a questão do ciclo sono-vigília no paciente idoso, que muitas vezes ele está alterado, mas ele não está alterado a quantidade de sono. Porque aí, normalmente, o que mais acontece?
no paciente idoso, ele costuma deitar mais cedo e isso acaba com que ele acorde mais cedo. Mas na hora que você vai contar a quantidade de horas que ele está dormindo durante a noite, normal. Qual é o problema? Muitas vezes chega... volta a nossa situação. Papai não tá dormindo, eu vim aqui para você passar um remédio para ele dormir. Só que aí qual é o problema? Ele quer que durma de 6 horas da noite até 6 horas da manhã. Ninguém dorme 12 horas por noite. E até a base de medicamento isso é difícil, eu acredito, né? Então, tipo assim... É isso que mais acontece. O que acontece? O paciente ele vai dormir, se recolher ali, janta cedo, 5h30, 6 horas. Quando dá 7 horas no máximo, ele quer tá cochilando já e já tá querendo se recolher. Aí, esse paciente que deitou de 7 horas da noite, que horas que ele vai acordar? Ele vai acordar 1 hora da manhã. Então, tipo assim, trabalhar a higiene do sono também é isso, também é envolver o paciente idoso nas atividades familiares dentro da casa e fazer com que ele vá dormir um pouquinho mais tarde, para que, na verdade, as horas de sono que ele esteja dormindo seja mais condizente com o horário da casa, mas não necessariamente esse paciente ele está dormindo pouco. Né? E isso acontece com frequência, do pessoal ir procurar o consultório, pedir sempre para passar um remedinho para dormir, e acaba que, dependendo de onde seja essa consulta, vai ser consulta, que nem a gente estava falando, a saúde mental, ela precisa evoluir muito a nível de atenção primária, onde a prática mais comum, infelizmente, é os benzodiazepínicos, as drogas Z, não se fala ainda em higiene do sono, não é? De fato. É bem interessante, Paulo, isso que você colocou, porque realmente quando você para analisar, e isso é interessante que o nosso ouvinte coloque agora, que reflita agora, uma criança, vamos colocar aqui um recém-nascido, é muito sono. É muito sono. É dormindo o dia todo. Você vai evoluindo, fica criança, os horários de sono vai diminuindo ali para em torno de 9, vai diminuindo para 8 horas de sono por dia. Fica na adolescente, vai reduzindo, idade adulta, 6 a 8 horas de sono por dia. Chega na terceira idade, e aí você vai ter muito mais propriedade para falar do que eu, mas chega na terceira idade, o período de sono, pessoal, ele encurta. É uma coisa que vai acontecendo gradualmente, e por isso que eu comecei a falar do recém-nascido. Você começa dormindo muito e termina dormindo pouco. E é porque eu não entrei ainda nas síndromes demenciais, que aí o paciente ele tem uma hiperexcitabilidade cerebral que ele realmente não dorme. Tem paciente que passa 48 horas sem dormir e fica aí no pique, né? Mas, assim, até voltando ao nosso tema, que é a saúde mental, você já tem um paciente que ele costuma ter um ciclo de sono de vigília um pouco irregular. O paciente idoso, ele tem um sono mais leve, ele tem um sono mais quebrado, ele tira cochilos durante o dia, e isso faz com que o sono da noite ele também não seja tão proveitoso, e ele costuma realmente deitar mais cedo, e isso vai fazer com que ele acorde mais cedo. Então, tipo assim, entender também esse ciclo no paciente idoso, ela faz toda a diferença para você trabalhar a higiene do sono desse paciente. Fiz questão de falar das horas justamente pelo que você falou, porque esse horário é também muito comum na minha prática clínica. Chegou 7, 8 da noite, a galera quer estar dormindo. E aí, se você pega essas 6 horas que eu falei e soma, por exemplo, de 8 até meia-noite, vai dar 4 horas. Meia-noite até 2 da manhã já bateu às 6. Vamos supor que o cara ainda esteja dormindo por volta de umas 7. Vai no máximo até 3 da manhã. Isso. E aí, me diga uma coisa, acordar 3 horas da manhã, não tem ninguém em casa acordado. Tudo escuro, não tá perto ainda do dia clarear. Difícil. Então, assim, a gente sempre que possível, antes de... É até interessante para os colegas médicos que estiverem escutando também, antes de ir logo prescrevendo, pelo menos perguntar, mas seu fulano de tal, dorme de que horas e acorda de que horas? Para você ter uma noção, mais ou menos, realmente, do período de sono daquele paciente. Se o período de sono é que estiver equivocado, a orientação não vai ser de medicação, a orientação vai ser de modificação do horário de dormir. Então vamos deixar para deitar um pouquinho mais tarde, né? Vamos fazendo esse esforço. A gente sabe que também não é uma coisa do dia para noite. É uma coisa que muita gente, né, tem um costume, um hábito que já vem de muito tempo, de acordar cedo. A gente também atende a população que muitas vezes ali, a população rural, né? Acostumada a acordar, inclusive por volta de 4 e meia da manhã. É um horário comum, né? Para estar acordando. Só que isso já vem de uma época em que ele dormia 8 horas por dia, né? Aí agora dormindo somente por volta de umas 6, fica um pouco mais difícil deitar muito cedo para acordar às 4 e meia da manhã. Vai inevitavelmente acordar por volta de 1 a 2 da manhã. Isso. Aí você pega um paciente desse
que já é, tipo assim, já tem aquele costume da área rural, que ele já acorda mais cedo. Aí você leva pro consultório, fala que não tá dormindo, passa um benzodiazepínico, que é uma droga sedativa, que é uma droga hipnótica. Esse paciente vai acordar aí 3 da manhã, na hora que ninguém tá acordado, vai no banheiro. O que mais acontece com esse paciente? Queda. Queda no idoso é fatal. É complicado. E tipo, é isso, uma das principais causas de queda no idoso são realmente medicações, os benzodiazepínicos aí. Não vou dizer que é o principal, mas ele com certeza tá aí encabeçando a lista, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de medicação que vai trabalhar com o paciente idoso. São pacientes que a gente tem que lembrar que eles já têm uma instabilidade postural, muitos pacientes já têm um desequilíbrio, efeitos colaterais de medicações são fatais no paciente idoso, e era um dos pontos que eu queria só fechar, essa partezinha, é interessante. Só né? para que o público entenda, Hipólito, assim, muita gente deve estar se perguntando, mas queda, por que queda? Porque o idoso ele tem uma questão de uma fragilidade óssea, na maioria das vezes. E só para citar, fratura de fêmur em idoso, que é uma coisa relativamente comum, dependendo da intensidade da queda, é uma coisa que tem uma taxa de mortalidade relativamente considerável, né? Então, você pode até me desmentir se eu estiver falando alguma bobagem, mas... Pelo contrário, porque o paciente que ele sofre uma queda e ele vai ter fratura de fêmur, que é quase o mais comum, é o que mais a gente vê realmente no dia a dia clínico, é aquele paciente que normalmente ele vai ficar acamado. Então, tipo assim, ele já vai ter a independência e a autonomia suspensa, ele vai ficar totalmente dependente, e a reabilitação desse paciente, se ele já era um paciente que estava, entre aspas, vamos entrando aqui, tomando remédio para dormir, então ele já tinha um transtorno aí, talvez um transtorno mental, e quando a gente vai associar as síndromes depressivas com outras comorbidades, a gente sabe que até a reabilitação dessas comorbidades são mais lentas. Então, pacientes que têm síndromes depressivas, até o ritmo de reabilitação das comorbidades que o paciente tem é bem diferente. Né? Os pacientes depressivos, eles têm uma taxa de um risco maior de morte por todas as causas, por conta já desse grau de essa deficiência de reabilitação que eles apresentam, né, por conta da síndrome depressiva. Então, assim, a fratura de colo de fêmur é cruel, realmente. O paciente, ele vai... se ele não tinha, é muito comum dele desenvolver uma síndrome depressiva, e aí queda de imunidade, síndrome de fragilidade, infecções de repetição, e realmente é um vórtice, né, que para o paciente idoso normalmente é fatal. De fato. Quando a gente vem falando um pouquinho, voltando aqui para o tema dos transtornos depressivos, só enfatizando para a população. Quais são os principais sintomas dos transtornos depressivos hoje, do paciente idoso normalmente? Eu acho que é interessante primeiro a gente fazer o comparativo com o mais geral, o mais comum, né? Os transtornos depressivos, no geral, eles têm dois principais sintomas, que é o humor deprimido, ou seja, o paciente está mais triste do que o habitual, e uma coisinha que a gente chama um termo técnico de anedonia, que é basicamente a perca do interesse, a perca do prazer, da satisfação em fazer coisas que antes eram prazerosas. Esses são os dois principais, os dois fundamentais, a partir do qual a gente tem outros, né, que também são muito comuns, como por exemplo, o choro frequente, a insônia, pode ser a sono em excesso também, mas na maioria das vezes é a insônia. Insônia, falta de apetite, ideias de que a gente chama de menos-valia, que é basicamente o quê? Tá pensando de uma forma negativa, mais pessimista, que ninguém gosta, que ninguém dá atenção para ele, até chegar realmente nos sintomas mais chamativos, né, que são os pensamentos de morte. E aí realmente entra depois, posteriormente, né, infelizmente acaba entrando na questão da ideação suicida e tal. Para o paciente idoso, a gente tem que sempre lembrar, é inevitável tocar no tema depressão em idoso e não lembrar do tema pseudo-demência, né? Que é justamente quando a gente vai avaliar que o paciente idoso, ele começa a ter por meio da depressão, a depressão no idoso, ela costuma causar realmente uma lentificação do raciocínio, pode causar um prejuízo da memória,
E aí fica o diagnóstico diferencial, fica ali a dúvida diagnóstica com um processo de demência. Poxa, o que é que está acontecendo com esse idoso? Ele realmente está iniciando ali um processo de demência ou ele apresenta outros sinais e sintomas, esses que eu mencionei agora há pouco, que fazem com que a gente realmente pense antes de iniciar um tratamento específico com uma medicação voltada para a demência, que a gente possa, na verdade, estar analisando se esse idoso não pode estar deprimido e, na verdade, fazer um tratamento direcionado para transtorno depressivo. Então, uma das principais características da depressão no idoso realmente seria o comprometimento cognitivo, que pode acontecer. Eu lembrando muito de uma pergunta que me fazem com frequência e eu vou deixar aqui para você. Não estava no roteiro, mas é muito comum. Benzo dá esquecimento? Pronto, perfeito. Benzodiazepínico, né? Quando a gente fala dos Rivotril, clonazepam, bromazepam, dão esquecimento, dão demência, né? O pessoal pergunta, é verdade que dá Alzheimer? Pronto. Eu uso essa palavra Alzheimer quando eu gosto de impactar na hora da consulta. É o que o pessoal conhece. Sempre na consulta eu falo, vamos tentar tirar esse medicamento tarja preta aqui, Dona Maria, seu José. Sim. Porque com o tempo, esse medicamento aqui ele vai poder prejudicar sua memória, ele vai poder lhe dar desorientação, sintomas parecidos com os do Alzheimer. Até falar a palavra Alzheimer ele não estava levando muito a sério, ele estava meio ali, né? Quando falou a palavra Alzheimer é uma palavra que assusta, a gente até tá, né, até trazendo num tom mais assim, né, para ficar um podcast mais animado, mais legal, mas obviamente é uma coisa muito séria. E que o paciente ele leva muito a sério quando a gente traz esse impacto. E não é nenhuma mentira. É porque ele vai chegar em casa, ó, mandou tirar porque dá Alzheimer, viu? Justo. E que bom que seja assim. Que bom que seja assim. Porque de fato ele vai trazer sintomas, ele vai trazer prejuízos para a cognição que se assemelham muito a uma síndrome demencial, que entre as síndromes demenciais a mais comum é a doença de Alzheimer. Foi até curioso porque recentemente eu estava vendo um artigo sobre benzodiazepínico e síndrome demencial. Que bacana. E é muito perigoso, pessoal. Acima de 3 meses de uso já começa a ter um impacto na cognição. Então, acima de 3 meses de uso contínuo já não é uma coisa segura. Imagine o seu avô, a sua avó, que você agora está lembrando, está escutando isso e está lembrando que já usa há 10, 15 anos um clonazepam, um diazepam. E é o que mais a gente vê, né? Realmente, é como eu estava falando, realmente a saúde mental trabalhada no âmbito da atenção primária, ela ainda tem uma deficiência muito grande por parte técnica, por parte de um trabalho com mais tempo para atender a demanda de saúde mental. Ela tem que ter, a saúde mental na atenção primária, ela tinha que ter uma abordagem um pouquinho diferente, né? O município ele tem que funcionar melhor essa questão do ambulatório de saúde mental. Eu tento trabalhar isso lá no município, que eu trabalho hoje, mas assim, ainda falta muito. E você encontra muito esses pacientes, nossa, chega me dói. O paciente chega e diz que tem depressão, mas o único medicamento que toma é aquele benzodiazepínico há 20 anos. Então, muitas vezes, eu também associo por conta disso. Porque você sabe que o transtorno mental não tratado, tipo, o próprio tempo de doença, o tempo de transtornos depressivos, o tempo de doença, ele também vai impactar de forma significativa para o desenvolvimento de síndromes demenciais. O próprio, basicamente é isso. O tempo de depressão, ele é, por sinal, um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de um Alzheimer, por exemplo, né? Então, essa questão da pseudodemência, ela é muito, muito complexa, muito relativa. A gente, inclusive, já teve paciente em conjunto esse ano, que realmente o paciente idoso ele vai apresentar realmente mais sintomas cognitivos. Nem sempre o paciente idoso ele vai ter aquele sintoma clássico de tristeza, ele não vai ser, nem sempre ele vai ser choroso, né? Então, normalmente o que a gente encontra mais em consultório é exatamente aquele paciente que ele começou a apresentar mais isolamento, que ele começou a apresentar alguns sintomas cognitivos, uma lentificação do processamento, um desvio de atenção, e aí ele vai tendo umas queixazinhas de memória superficial aqui e acolá, mas realmente quando você vai aplicar o minimento desse paciente, ele realmente tem um desempenho maior do que você esperava, entendeu? Então, tipo, essa diferenciação entre a depressão e demência nem sempre é fácil em início de tratamento.
em início de tratamento. Você pega o paciente em consultório, nem sempre você vai realmente conseguir diferenciar. Então, sempre interessante a gente tentar começar pelo transtorno depressivo. Porque realmente as alterações de humor, elas afetam muito nossa cognição. Eu comento bastante que eu pego muito paciente em consultório com queixa de esquecimento. E aí, toda vida que é paciente mais jovem, ali abaixo dos seus 65 anos, a queixa de esquecimento ela está relacionada a algum transtorno de humor, seja um transtorno ansioso, seja um transtorno de insônia, né, que realmente está ligado à saúde mental, e os transtornos depressivos também são os grandes pilares para queixas cognitivas em consultório, principalmente pacientes mais jovens. Né? E realmente é isso. As queixas cognitivas, principalmente na depressão de início tardio, que é aquela que é afetada a mais no paciente que tem ali a mais de 65 anos, elas vão ser mais frequentes sim, e elas também são um grande fator de risco para o desenvolvimento das demências. Inclusive, muitos quadros demenciais podem apresentar como pródromo, como início do quadro, o quadro depressivo, né? O quadro depressivo ele pode estar ali abrindo o quadro demencial naquele paciente idoso. Isso acontece também com muita frequência. De fato. Falando mais um pouquinho dos sintomas, mas é isso. E em relação ao tratamento, o que a gente tem hoje de tratamento para esse paciente? De que maneira a gente pode abordar? A gente pode abordar o paciente idoso da mesma forma que o adulto jovem? Perfeito. Como a gente já começou falando um pouquinho aqui antes sobre o tratamento, sobre o uso de benzodiazepínicos, né, para o nosso ouvinte aí ficar por dentro, é basicamente os PAN da vida, né? Diazepam, clonazepam, diazepam, alprazolam. Então, realmente, esses tratamentos aí com medicamento tarja preta, né, entra aí dentro das recomendações para tentar evitar para o nosso paciente idoso. Entre as recomendações de antidepressivos, de um modo geral, a gente está falando da depressão no idoso, a gente sempre vai tentar optar, obviamente, por um antidepressivo que tenha uma baixa interação medicamentosa, Perfeito. Porque normalmente é um paciente que ele já vai utilizar um remédio para pressão, já vai utilizar um remédio para as taxas de colesterol que estão alteradas, já é um paciente que às vezes utiliza um antidiabético. Então, tentar optar por opções que não tenham grande interação é uma vantagem. Tentar optar por opções de medicamentos que não causem sonolência. A gente já falou do benzodiazepínico, mas existem outros medicamentos na psiquiatria que causam sonolência. Alguns antidepressivos. Justamente. E aí você fazer uma opção por um antidepressivo que não cause sonolência também é uma vantagem para o paciente idoso, porque como a gente já falou, hipotensão postural, risco de queda e as complicações de uma queda no idoso são extremas. Medicamentos que agem de um modo que a gente chama de anticolinesterase. Só explicando o que é para o nosso ouvinte. A acetilcolina é um neurotransmissor que é fundamental na questão da memória. Sim. Se você vai utilizar uma medicação que mexe com esse neurotransmissor de modo a diminuir a quantidade desse neurotransmissor, você pode estar acabando prejudicando a memória do seu paciente idoso. Então, muito cuidado na hora de escolher, por exemplo, a boa e velha amitriptilina para o paciente idoso. Que é o que mais a gente encontra realmente na atenção primária. A gente comentou da amitriptilina antes de iniciar a gravar, mas realmente a gente encontra muito, né, porque é um medicamento barato e acessível. Então, infelizmente, é o que mais sai. Né? Porque a gente também tem que lembrar do custo dessas medicações. A gente sabe que nem toda medicação ela tem um preço acessível. E nosso público, boa parte do público, principalmente quando a gente vai trabalhar saúde mental na atenção primária, é um público que tem uma condição financeira um pouco limitada, e aí realmente trabalhar alguns grupos de antidepressivos, os antidepressivos são um pouco melhores, tem uns efeitos, não necessariamente melhores, mas um efeito de ação específico, que eles têm um custo realmente efetivo um pouco diferente, e aí, consequentemente, esses pacientes acabam, muitas vezes eles trocam sozinhos. Ele estava tomando ali uma trazodona, e aí não estava muito caro, e aí realmente a vizinha
tá tomando amitriptilina, tá funcionando bem para dormir, e aí acaba trocando sozinha, vai no posto, renova a receita e fica por isso. Ela se automedica sem consentimento médico, e isso acontece com muita frequência na atenção primária. E é um dos grandes desafios que a gente tem, realmente é o custo das medicações. Né? Algumas medicações são maravilhosas, são excelentes, mas o custo delas, às vezes, realmente limita o acesso da população a algumas classes de medicamentos. De fato. E em relação à depressão, quando a gente vai falar do tratamento da depressão, eu posso passar antidepressivo para todo paciente que tiver com sintoma depressivo? Só tem mais de um tipo de depressão? Pronto, perfeito. Em relação ao tratamento, eu sempre gosto de abordar na consulta para o meu paciente que, poxa, existem diversas formas de se tratar qualquer condição médica, de uma forma geral, não somente dentro da saúde mental. Se você investir todas as suas fichas somente na medicação, você tem uma chance, obviamente, de melhorar, de conseguir alcançar a estabilidade, mas, poxa, sua chance é bem maior se você conseguir investir em outras formas de tratamento. É naturalmente uma chance maior de conseguir alcançar uma estabilidade, de conseguir alcançar uma melhora dos seus sintomas. E a gente tem uma comprovação já de que existem diversas formas de tratamento, mas hoje em dia as que têm um maior nível de evidência e que são, inclusive, às vezes comparadas com o efeito da medicação, psicoterapia e atividade física. Coisas tranquilas, né? A psicoterapia, às vezes, não tão viável, dependendo da situação do paciente. Porque a gente sabe que a demanda é muito alta. Os psicólogos que atendem pela rede municipal, pelo SUS, muitas vezes estão sobrecarregados. Às vezes é difícil, o paciente enfrenta uma fila de espera. Mas é uma forma de tratamento que a gente tem que mencionar. E que sempre que é viável, sempre que é possível, eu recomendo para todos. Sim, não. Eu recomendo para quase todos. Curiosamente, a adesão da psicoterapia na terceira idade ela é um pouquinho mais difícil, né? Os pacientes eles são mais resistentes, eles têm uma mente mais fechada, eles não estão abertos a esse tipo de terapia. Não estou dizendo todos, lógico, mas quando você vai comparar realmente com o adulto jovem, a adesão da psicoterapia na terceira idade ela é um pouquinho mais difícil. A frase, se for para conversar, eu converso ali com meu irmão, muito comum. Para conversar, eu converso em casa, eu só for... Realmente, eles têm uma certa rigidez em relação a algumas atividades, né? Atividade física por si só também é um desafio, tirar o idoso de casa para fazer atividade física nem sempre é fácil, mas também eu associo muito como é que eu falo? Ao estímulo, porque muitas vezes, você já deve ter pegado isso também, aquela situação onde você recomenda a atividade física, aí sempre tem aquele familiar do lado que diz, tá vendo, é para ir. Mas, tipo assim, você não vê aquele negócio de vamos junto. Tá entendendo? Muitas vezes você vê o familiar, às vezes, recomendando atividade física, mas não vai junto. Eu digo, não, você tem que... Sabe aquela historinha de você não oferece água a ninguém, você já traz no copo? E o idoso tem que ser feito dessa forma. Então, tipo assim, não é você tem que ir, ei, a partir da semana que vem, a gente vai separar um horário pra gente ir junto. E é assim realmente que você consegue tirar o idoso daquela inércia, tá entendendo? Então a relação familiar aí tem que ter um elo mais forte. E é dessa forma que você consegue realmente tirar o idoso de casa para fazer algum tipo de terapia dessa, seja atividade física, seja outros tipos de atividade, psicoterapia, acupuntura, todas as outras atividades integrativas, né, que podem ajudar de uma forma geral no tratamento desse paciente, vai ser bem-vindo, mas vai ser bem-vindo e vai ser mais aceito se o familiar tiver realmente um laço de interação e de convívio onde ele possa ir também, ir junto, né? Só para não deixar escapar o tema, também uma coisa que eu sempre gosto de falar para tentar convencer, né, o idoso na questão ou o idoso ou o paciente de uma forma geral na idade física, é perguntar o que é que você gosta? Sim. O que é que você gosta de fazer de atividade física? Nada, videogame. Não, nessas respostas eu escuto muito da adolescente. O que é que você gosta? Vamos lá. Porque a gente tem que tentar unir o útil ao agradável. Se você não gostar de pilates, não gosta de hidroginástica, não adianta eu querer forçar você a ir para uma coisa que você vai ali com ódio, né? Então, assim, vamos aqui tentar escolher caminhada. Acha caminhada legal?
ótimo. Tem algum parceiro, tem alguém que vai junto, tem alguém ali e arruma uma companhia e tenta fazer alguma coisa que você consiga unir o útil ao agradável. E só para não dizer que é uma coisa muito difícil de ser alcançada, a maioria dos estudos sobre atividade física e a relação com transtornos mentais, principalmente transtorno depressivo, transtorno ansioso, mostram pelo menos 150 minutos semanais. Não é um desafio, certo? É uma coisa totalmente viável. Se você pega e divide isso por semana, 5 dias, cara. 5 dias de meia hora cada um. Então, assim, 3 dias de 50 minutos cada um. Segunda, quarta e sexta, 50 minutos de caminhada. É uma coisa totalmente possível, totalmente viável. Então, assim, eu sei que às vezes falta aquele estímulo inicial, como você mesmo falou, Sim. e é justamente isso que a gente vai tentar driblar por meio de coisas que tornem a atividade Prática. física agradável, né? E aí, a atividade física é o seguinte: ou você vai fazer para prevenção ou você vai fazer para tratamento. Você vai ter que fazer. É bem melhor começar antes, né? É melhor porque você faz como forma de prevenção, porque depois que, por exemplo, a gente não tá falando aqui somente também de saúde mental, mas Sim. nível de colesterol aumentado, pressão aumentada, diabetes. Se você pegar quase todas essas patologias crônicas que começam a surgir como comorbidade de uma forma mais prevalente na terceira idade... Sarcopenia. Justo. Sarcopenia. Para o ouvinte, né? O enfraquecimento dos músculos, né? Que nossos ouvintes, para entender os termos técnicos. Então, assim, para quase tudo você vai ter ali a atividade física como uma coisa recomendada. Então, ou você faz hoje como prevenção, que é muito melhor, ou mais na frente você vai ter que aguentar o seu médico enchendo seu saco toda hora falando, você tem que fazer atividade física. Só para não fugir muito de hipótese. Eu gosto desses termos assim para ficar mais, né? Sim. Espontâneo, porque a gente enche o saco mesmo, né? Dizendo sobre atividade física. Quase sempre. É atividade física e beber água. Não vou mais para o Dr. Hipólito, que ele só manda eu beber água. Que eu fico puxando no pé, né? Tem que beber, só para não deixar fugir da psicoterapia, porque as minhas consultas, eu tento fazer elas meio demoradas. Sim. Até mesmo no público, né? Eu tentei negociar de uma forma que ficasse não muitos atendimentos por turno. Sim. Eu gosto de conversar, tem que conversar. Geriatra e psiquiatra tem que ter seu tempo. Tem que ter tempo para conversar. E aí, nesse tempo de conversa, eu tento convencer a pessoa de que psicologia não é só conversa. Sim, né? Com certeza. Por meio de conversa. Mas vamos lá. Psicologia, para quem tá escutando a gente aí, uma terapia. Na terapia, você, muito mais do que só desabafar, você vai tentar ali desenvolver primeiro uma compreensão melhor do que você está passando e dos fatores estressores que você vem enfrentando naquele momento. As primeiras sessões são meio chatas, porque o psicólogo ele vai precisar entender muito do que está acontecendo contigo. Então as 2 primeiras sessões vão ser mais sessões assim de realmente muitas perguntas e tentar entender quais são os problemas, quais são os gatilhos, quais são os estressores, para posteriormente começar a se desenvolver formas, mecanismos de reagir melhor diante daqueles estressores. Existem, dependendo da abordagem e independentemente da abordagem, você vai ter formas de o psicólogo conseguir trabalhar com o paciente, maneiras alternativas de reagir diante de uma mesma situação. Sempre gosto de dizer para o paciente, o psicólogo vai tornar vai mudar meu esposo? A mulher chega, o problema, meu relacionamento, tá? O psicólogo não vai mudar seu esposo, né? Ponto. O psicólogo vai fazer com que você compreenda essa situação de uma forma melhor e consiga desenvolver mecanismos para lidar melhor com os fatores estressores que vêm acontecendo dentro da sua relação. E até, por exemplo, dentro de uma terapia de casal, mesmo que não seja uma terapia de casal, que seja uma terapia individual, com só um dos dois, mas vai conseguir desenvolver mecanismos de você lidar melhor com aquilo. Então, é uma forma de tratamento tão importante quanto o remédio. E quando o paciente consegue investir na medicação, na psicoterapia, na atividade física regular, em outras formas alternativas de tratamento, como meditação, yoga, acupuntura e por aí vai,
é um paciente que naturalmente ele tem muito mais chances de conseguir alcançar uma estabilidade. Sim, com certeza. E é isso. Um dos grandes desafios é realmente conseguir que o paciente ele faça adesão de todas as formas de tratamento possível. Porque o que mais, como você já tem um paciente onde ele já está apresentando perca de interesse, desesperança, que é uma queixa comum na terceira idade. Você já tem ali um paciente que a frase que eles mais dizem: eu já vivi muito, já vivi o que tinha de viver, não tenho mais o que ver, não tenho mais o que fazer. Realmente o paciente ele para de ter metas e objetivos. Então até a questão do tratamento nem sempre é ele que busca, né? Eu acredito que no consórcio também vem isso. Quem normalmente busca o auxílio sempre é a família, que o paciente nem sempre ele vai buscar. Então ele já tem uma resistência ao tratamento até o medicamentoso. E principalmente se for mais de um medicamento. E principalmente ainda se esse medicamento tiver algum efeito colateral. Então, tipo assim, as outras terapias, a adesão é difícil, é muito ruim. Então, tipo assim, conseguir que o paciente idoso ele faça essa adesão é um processo trabalhoso, não é um processo fácil. A gente realmente precisa do apoio familiar de uma forma totalmente ativa, com gasto de energia, com a família toda empenhada para conseguir fazer com que esse paciente possa interagir com todas essas terapias possíveis para realmente a gente ter um benefício significativo da qualidade de vida daquele paciente. Que muitos pacientes eles se apoiam apenas no comprimido. Acha que realmente o comprimido vai mudar toda uma realidade, vai mudar toda uma situação. Porque, na verdade, a gente sabe que o que a gente tenta tratar na área da saúde mental, na área da psiquiatria, é o sofrimento psíquico. Mas a realidade que causa aquele sofrimento, ela não vai mudar. A Dona Maria sofre muito porque o filho bebe. O medicamento vai fazer o filho dela parar de beber? Não vai. Não vai. Então, tipo assim, o que a gente tenta tratar é o sofrimento psíquico que o paciente está passando, né? Então, basicamente é isso. O tratamento dos transtornos depressivos, ele é complexo, ele não é fácil. E tratar os transtornos depressivos no paciente idoso, realmente ele envolve todos esses desafios que a gente estava aqui. Doutor, você quer deixar uma deixa, quer finalizar alguma conclusão para a gente hoje? Bom, aproveitando aí para já nas nossas considerações finais, né? Falar aí pro paciente idoso que está nos escutando também para tentar, né? Só reforçar essa questão realmente do envelhecimento saudável. Envelhecer por si só não é uma questão que necessariamente deve levar à solidão, que deve levar à tristeza, que se você conseguir realmente ter uma preparação, como você falou no início desse episódio, e conseguir realmente traçar metas e traçar objetivos e conseguir se manter funcional da sua forma, à sua maneira, com um apoio familiar interessante, mantendo seus vínculos, você vai conseguir um processo de envelhecimento mais saudável. E se houver um adoecimento, né, aqueles que estejam escutando, né, esse podcast ou assistindo aí pela apresentação em vídeo nesse momento, que estejam mais assim abertos, que possam estar mais receptivos às diversas formas de tratamento para que a saúde mental, a psiquiatria, a geriatria possam estar aí contribuindo, não somente as especialidades, mas todo o sistema de saúde de uma forma geral, para que haja uma melhor qualidade de vida na terceira idade. Sim, com certeza. A gente tem que sempre trabalhar a saúde mental no paciente idoso, que é como eu falei no início, ela é muito negligenciada, mas a gente está aos poucos tentando mudar essa realidade. Os familiares são realmente quem pode tentar identificar esses sinais de alerta, sinais de isolamento, sinais de tristeza, e realmente são quem podem resgatar esse paciente, levar e procurar a assistência médica necessária, que é tão necessária para poder a gente fazer essa abordagem completa e complexa que a gente falou a noite toda aqui. Então é isso, obrigado a presença, viu, doutor? Espero contar com sua presença outras vezes aí na frente para a gente discutir outros temas tão importantes quanto. Deixa aqui também para quem estiver vendo a apresentação em vídeo. Da próxima vez eu venho mais a caráter, vim embora da praia hoje aqui. Mas muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. E esse é o Pode Envelhecer.